Amém. Amém. Já estamos chegando aí. Isso. Agradeço as pessoas que reagiram ao vídeo ali no Facebook, me facilitou bastante. Rosângela fez isso também. Amém, amados? Vamos começar louvando ao Senhor, declarando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a mensagem de hoje vai ser um desafio, né, para nós realmente nos posicionarmos diante de tudo isso que tem acontecido, mas acima de tudo, né, nós entendemos, como eu tenho falado todo esse tempo, essa estação. Que essa estação, amado, é uma estação que nós precisamos ter o discernimento, como a tribo de Zacar, ela tinha discernimento para poder compreender o momento. Eu creio que isso exige de nós hoje também. Amém? Vamos louvar a Deus, né? E eu quero te fazer diferente hoje, amado. Vou te dar pelo menos aí 30 segundos ou um pouquinho mais para você, aonde você estiver agora, você realmente abaixar a tua cabeça, você apresentar a tua vida ao Senhor. Eu te convido a orar, agradecendo pelo dia, agradecendo pelos livramentos, e que você possa entoar um cântico, né, do teu coração agora ao Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai querido, nós queremos entregar cada oração de cada filho teu que fez agora. E esse é o nosso louvor a ti, Senhor. Não aquele louvor tradicional que tanto amamos, de cantar a ti, de entronizá-lo, Senhor, no teu lugar de honra, né, Senhor, no teu lugar de honra, Senhor. Pai querido, como diz a melodia, nós preparamos a mesa, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo nas nossas vidas, Senhor. Que verdadeiramente cada dia mais e mais a tua graça, a tua misericórdia sejam personificadas, estabelecidas sobre nós, Senhor. Obrigado a Deus pelos livramentos que o Senhor tem trazido a nós. Obrigado a Deus pela tua graça que se manifesta em nós pecadores, limitados, muitas vezes incoerentes com as tuas verdades, Senhor, mas na tua mansidão, no teu amor, o Senhor tem tido paciência conosco, Senhor. Mas ensina-nos a caminhar e a trilhar uma vida de santidade, de posicionamento, uma vida, Senhor, onde nós possamos te buscar verdadeiramente, Senhor. Nós queremos render graça porque a tua misericórdia se renova a cada dia, Senhor. Mas nós queremos clamar, ó Pai. Te louvamos por tudo isso, somos gratos por tudo isso. Mas nós te clamamos, livra-nos deste mal, Senhor. Esse mal que tem abatido a humanidade, esse mal que tem abatido o Brasil, tem abatido o Estado, tem abatido a cidade, Senhor. Esse mal que tem pego pessoas próximas a nós, conhecidas de nós, Senhor. Livra-nos desse mal, tenha misericórdia, Senhor. A intercessão tem uma listagem de nomes, que a cada dia está se chegando ali, Senhor, de pedido por livramento. Que a tua boa e poderosa mão possa intervir nisso tudo, Senhor.
e possa fazer toda a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. O texto que nós vamos estar lendo hoje está em Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu já tive a oportunidade de pregar uma vez nesse texto, mas essa semana eu entendo que ele está falando muito para nós. Esse texto se levanta contra os corruptos, contra uma série de questões, mas ao mesmo tempo ele nos chama a tomar um posicionamento. Então, Miqueias, capítulo 7, versículo 7 diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. São as palavras de Miqueias após ele entender do Senhor o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. São as palavras que Miqueias vai apresentar diante de todo o quadro, né, que ele entendeu, que ele percebeu. E aí Miqueias, ao colocar tudo isso, ouvir de Deus a explicação do porquê estava acontecendo tudo aquilo, o sacerdócio corrompido, os profetas corrompidos, muitos profetas pregando aquilo ou falando aquilo que o povo queria escutar, a adoração no templo totalmente corrompida, os juízes, né, o Supremo Tribunal Federal de Israel corrompido, tudo estava corrompido e como se ele não tivesse enxergando nenhuma perspectiva, né, e nenhuma situação, ele apresenta a sua queixa ao Senhor, mas Deus levanta ele. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Deus toma ele com uma palavra profética. Capítulo 2, ele vai para Samaria, ele começa a pregar em Samaria, depois ele vai para Jerusalém, e ele vai alertando Israel de norte a sul, trazendo uma mensagem de arrependimento. Depois ele vai falar com a classe sacerdotal, depois ele vai falar com os juízes, depois ele vai falar com todo, depois ele vai falar com o povo. Depois que ele termina de falar com todo mundo, ele faz essa oração: Eu, porém, vou esperar no Senhor. Então vamos avançar nessa mensagem que temos muito para aprender, tá? Meu amado, em tempo de tristeza e preocupação, Deus levanta esse profeta a declarar as obras do Senhor, tanto em Samaria e em Jerusalém. Primeira lição, meu amado, Deus nunca deixa e nunca deixará o seu povo sem uma palavra profética, sem uma palavra desafiadora, sem uma palavra que venha aquecer profundamente os nossos corações. Deus nunca fará isso. Então, em todo esse quadro que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, e também em outros quadros que a humanidade já viveu, sempre há e sempre haverá uma palavra de Deus sobre os nossos corações, uma palavra de Deus que venha não apenas fortalecer, mas consolar, trazer algo que vai fazer toda uma diferença ao nosso caminhar com Deus. E nós precisamos entender isso, nós precisamos avançar nisso, e nós precisamos vivenciar esse potencial. Então Deus levanta esse homem para falar aos poderosos da nação, a todos, não apenas aos poderosos, mas ele vai falar aos sacerdotes, ele vai trazer uma palavra onde ele vai questionar esse povo, e ele vai dizer, olha, essas coisas que estão acontecendo, elas não são casualidades, mas é Deus quem está por detrás da história. Hoje de manhã eu citei um autor, nós vamos trabalhar muito com ele, e um outro chamado Herman Doiver, que é um autor que eu estou lendo atualmente, estou devorando tudo que tem no Kindle dele, né? E é interessante como esses autores, eles levantam para uma perspectiva atual, para realmente alertar a igreja de um Deus que intervém, de um Deus né, que tem uma conspiração divina em favor da igreja, um Deus que conhece a história, um Deus que sabe o que aconteceu, um Deus que não está alienado, como a filosofia né, que vai acontecer, principalmente na pós-modernidade. Quem assistiu ao aulão hoje sabe muito bem o que eu estou falando. Então, essa filosofia que vai entrar dentro da igreja, principalmente na igreja católica e protestante também, ela vai trazer uma pergunta: onde está Deus? Onde estava Deus? Que é uma pergunta que até hoje as pessoas fazem. Então, se Deus tivesse, ou se Miqueias estivesse conosco nos dias atuais, ele falou, não, Deus está por detrás disso. Eu não sei como, não sei porquê, mas Deus está por detrás disso, porque não existe casualidade ou coisa que fujam do caráter e da presença de Deus. Mas ele também fala aos falsos profetas, bajuladores das autoridades que não convocaram o povo ao arrependimento.
É interessante que a mensagem principal aqui de Miqueias é que no tempo de calamidade, no tempo de indignações, é hora de eu e você ajoelharmos e pedirmos perdão dos nossos pecados. Ah, pastor, mas amado, é aquela confissão, às vezes, empática, como Neemias fez, tá? Como Ezequiel nos convocou a fazer, como Crônicas, Salomão nos convoca a fazer também, e Deus responde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, ou seja, essa confissão de pecado que era muito comum nos tempos de Israel. Então era muito comum, quando alguma coisa estivesse acontecendo, o povo ajoelhar e dizer: Senhor, se é pecado, eu sempre falo isso na Monte Hebron, meu amado, a minha oração diante de algumas coisas é: Senhor, se é pecado, me aponte ele, porque eu quero confessar em nome de Jesus. Se é pecado inconsciente, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, me perdoa. Se é maldição, seja quebrada em nome de Jesus. Se é uma brecha, seja fechado em nome de Jesus. Se é uma batalha espiritual, me dê vitória em nome de Jesus. Tá? Eu não vou ficar discutindo, Senhor, mas eu acho que o Senhor errou aqui. Não, amado. A partir do momento que eu tomo conhecimento de alguma probabilidade, eu quero mais é orar e dizer: Senhor, entre com a tua intervenção. Porque é isso que nós cremos e nós precisamos entender. Mas Deus sabe que ele tem na nação os fiéis. É interessante que você vai para o capítulo 6 e 7, onde Deus fala para Jeremias: olha, eu ainda tenho nesse povo os meus fiéis. No capítulo 2, ele também fala, e ele repete isso, e no capítulo 2 ele fala assim: ó, e eu, para esse povo, eu vou abrir um caminho novo. É interessante, né, como que Deus fala: olha, porque essa expressão no hebraico, né, odus, a Septuaginta coloca a palavra odus, né, que significa abrir um lugar de proteção ou um lugar de escape. É como se Deus falasse assim: olha, tudo isso está acontecendo, vai piorar, mas para o meu povo, aquele que eu sei que são o meu povo fiel, eu vou abrir um lugar de escape, eu vou abrir um lugar para que eles possam sair dessa situação. É o livramento. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que essa expressão significa livramento. Então, Deus tem caminho. Nós podemos ficar muito aqui, mas sempre que Deus vem falar que ele tem um livramento, ele fala que ele tem caminhos para esse povo. Talvez seja por isso que Jesus vai dizer: eu sou este caminho, eu sou essa verdade, eu sou essa vida. E ele também revela, né, aonde o seu filho iria nascer. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, é a primeira vez que aparece na Bíblia o endereço, o local geográfico certinho da onde Jesus iria nascer. Só abrindo um parênteses, os escribas sabiam disso, e os escribas, quando ouviram a probabilidade, por causa da visita dos magos que vieram honrar um bebê, eles não tiveram a preocupação de ir lá, pelo menos, confrontar ou descobrir se possivelmente era o cumprimento da profecia de Miqueias. Porque, na realidade, meu amado, aquele povo, aquela casta sacerdotal, formada por Caifás e todo mundo na época de Jesus, não queria um encontro com Jesus. Eles queriam continuar na administração do templo. E às vezes, amado, eu vejo isso acontecendo nos dias de hoje, as pessoas não querendo ter um encontro com Jesus. Elas querendo a administração das bênçãos. Aquilo que eu sempre falo, nós queremos muitas vezes, nós, em nome de Jesus, não, mas existem pessoas que querem todas as promessas que estão na palavra de Deus, mas não querem os desafios e os cumprimentos exigidos para que essa promessa seja operacionalizada ou venha à existência. Então, o profeta Miqueias descreve uma época de grande corrupção em todos os níveis da sociedade. Então, não pense que nós estamos vivendo os piores dias de corrupção de todo o sistema político, até mesmo nos escândalos, né, da questão no meio evangélico também, né? Pastora matando o marido, e vocês sabem de quem eu estou falando, e tantas outras coisas. Então, os escândalos sempre houveram. E no tempo de Neemias também aconteceu. Mas Neemias pode nos ensinar, trazer uma situação para eu e você mudarmos. Então, os que estavam no poder, os corruptos, estavam comprometidos. Os fundamentos, amado, da moral haviam sido destruídos. Todos os sacerdotes e juízes do Supremo Tribunal Federal de Israel haviam se embebedado, tá, pelo poder e esqueceram quem os colocou ali. Mera coincidência com os dias atuais,
mas parece que é uma frase, né, que o próprio Abraham Lincoln vai dizer, que o poder corrompe. Billy Graham trabalha uma mensagem sobre o perigo que o status do pastorado pode trazer ao pastor. Outro que vai combater nos dias atuais é David Wilkerson, quando ele fala assim, e é uma mensagem que está no YouTube, ele fala, eu tenho vergonha, e ele repete isso várias vezes, eu tenho vergonha desse tipo de cristianismo que está aí. E é interessante, amado, que a última mensagem de David Wilkerson foi exatamente na igreja do Nick Cruz, né? um cara que ele discipulou, que ele tirou das ruas, e tem essa mensagem no YouTube também, e ele olha para a plateia e ele fala assim, olha, eu tenho um único pedido que eu faço para Deus, eu quero ir logo estar com ele, se Deus puder, ele me levaria hoje, né? E naquela noite ele retornando, né, para Nova York, ele tinha pregado ali perto, e ele sofre um acidente, ele e a esposa deles têm morte instantânea. As pessoas que ouviram a mensagem na hora linkaram, né? Essa tamanha sede, desejo que ele tinha de estar com Deus, né? Mas avançando aqui, amado, como lidar com essa pandemia? Como agir em um momento desse? Né? Talvez essa pergunta seja feita por muitas pessoas em muitos lugares diferentes, ao longo dos tempos, quando estão passando por um momento difícil ou quando estão passando por uma crise. Nós temos muitos autores, pastores, pessoas que pregam isso, que é no momento de uma crise, no momento de uma situação desesperadora, é que realmente se conhece o coração das pessoas. E é por isso que Paulo fala a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, né, versículo 14 até o versículo 16, e ele vai dizer isso, olha, quando eu e você formos espremidos pelas pandemias, pelas circunstâncias, que tipo de cheiro que sai de nós? Então, o desafio, meu amado, não é se nós vamos passar por um espremido ou não. O desafio é que tipo de cheiro que vai sair de nós. Isso nós precisamos entender. E ele começa dizendo, eu, porém, a palavra tsafar, que é tomar uma decisão, ou seja, não se deixar contaminar. No Strong é tomar uma decisão, no Lextan, né, ele coloca que essa palavra está mais próxima de uma decisão de não se contaminar. As duas são importantes, as duas são bem-vindas, porque se você ler, né, o livro todo de Miqueias, ele está ouvindo de Deus, as coisas estão acontecendo, as dificuldades que Deus estava lançando por causa da dureza do povo, a contaminação dos líderes, etc, etc, etc. Encaixaria muito bem a tradução do João Ferreira Almeida atualizada, eu tomo uma decisão. Já King James coloca, eu não vou me contaminar. As duas são dentro do contexto de uma mesma verdade. É alguém que está dizendo, cara, diante disso tudo que nós estamos passando, diante dessas lutas que nós estamos enxergando, eu, Miqueias, eu vou tomar uma decisão, e a minha decisão é, eu não vou me contaminar com essas informações, com essas fake news, ou mesmo com aquilo que está no meu coração, eu não vou me contaminar. Pelo contrário, eu tomo uma decisão de avançar para aquilo que Deus tem para nós. É uma nação que estava voltada para si, para seu prazer, para o seu próprio umbigo, que é isso que estava acontecendo em Israel, nem pensando em buscar a direção de Deus, em ter um foco definido. Miqueias faz uma diferença. Miqueias fala assim, ó, eu vou focar em Deus. É como se Miqueias falasse, ó, já que vocês querem ficar focando nessas fake news, focando nessa situação, naquela outra situação, eu tomo uma decisão diferente. Eu foco em Deus. A minha decisão está aqui. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar a resposta de Deus. É alguém, amado, que está consciente, tá, daquilo que Deus pode fazer. Então, em meio à crise, seja em qualquer nível, é absolutamente fundamental manter o foco em Deus, manter os olhos fitos, né, fixados no Senhor, pois assim seremos direcionados por Ele a agir corretamente e tirarmos proveito da crise, ou quem sabe aprendemos a lidar com a crise, mas nunca sermos contaminados pela crise. Tudo é uma questão de escolha. Eu sempre preguei em várias mensagens essa situação que eu creio de uma forma absoluta. Quem assistiu hoje o aulão sabe quando que o absolutismo quebrou e entrou o liberalismo. Eu não acredito, né, no liberalismo. Eu acredito no absolutismo, no absoluto. E a palavra de Deus ela é absoluta. Pecado é pecado, posicionamento é posicionamento. Então,
Eu amo quando Neemias ele olha para essa situação e ele nos convida, né? Nos convida a olhar para esse foco e dizermos assim: eu tomo um posicionamento. O meu posicionamento é: eu não vou me contaminar, pelo contrário, eu vou olhar para Jesus. Então, o profeta aguardar a apelação do Senhor para o livrar da crise. A esperança de Miqueias em Deus era uma esperança viva, confiante, de que iria realmente agir no seu favor. Miqueias é um profeta que vai trabalhar a esperança. Se você ler todo o livro, você vai ver que uma das indignações que Deus tem contra o povo é contra a injustiça social. A injustiça social era muito grande. A classe sacerdotal, os juízes, estavam ganhando muito. Esse padrão vai ser repetido por Caifás no tempo de Jesus. E talvez faltou para Miqueias, né, o que Jesus fez, que é pegar um chicote, entrar lá no templo e derrubar tudo. Mas como ele estava pregando para a nação inteira, ele vem com essa mensagem: olha, eu espero uma ação de Deus. Então, a minha esperança diante disso tudo que está acontecendo é uma esperança viva, é uma esperança de alguém que realmente sabe, espera e conhece o poder de Deus. Então, é uma pergunta que nós precisamos fazer: onde está a nossa esperança? Como que nós avançamos na nossa esperança? Então, Deus é o autor da nossa bendita e eterna salvação. Amém. Tá? Quanto da salvação que tanto necessitamos em meio às crises quando elas nos sobrevêm. Então, Deus, ele é o autor dessa salvação, e essa salvação que tanto precisamos nos momentos de crises, nos momentos de desespero, nos momentos que talvez eu e você não entendemos, mas é aquele momento que eu e você paramos e podemos dizer como Davi: espera, ó minha alma, aquieta-te, ó minha alma, porque ainda você o louvará. Davi está dizendo o seguinte: olha, diante dessa crise eu quero esperar, porque eu sei que o Senhor ainda vai trazer a resposta ao meu coração e verdadeiramente eu ainda o louvarei. Isso você vai encontrar principalmente nos profetas menores: Miqueias, Obadias, Naum, tá? Abacuque, Joel. Tá? São profetas que vão nos convidar a esperar no Senhor, se deleitar do Senhor e a crer na esperança e na provisão salvadora de Deus. Então, quando Miqueias fala isso, eu coloco a minha esperança no Senhor, ele está dizendo o seguinte: eu sei que esse Deus não vai falhar. E é por isso que ele fala: eu olharei para o Senhor. A palavra Yashau, né, que é colocar uma esperança no coração, que é a mesma ideia que nós estamos falando. Então, primeiro ele tem uma proposta de olhar, de decidir: eu decido, mas ele decidiu o quê? Ele decide olhar, ele decide concretizar essa esperança no coração dele. Então, nossa esperança é a esperança de que, quando estamos com Deus, sempre existe a certeza do novo dia, seja aqui na terra, livre das crises, ou ao lado de lá, né, na Nova Jerusalém, na eternidade, gozando dos privilégios que lá teremos. Essa era a mensagem de Miqueias. Miqueias convida Israel, tanto Samaria quanto Jerusalém, né, que é a mensagem específica para as duas capitais. O reino aqui já estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. Tá? E ele convida o povo a olhar para essa esperança e ter uma certeza de que um dia o Messias iria chegar. Talvez é por isso que ele é o único profeta que vai ter da parte de Deus a revelação do lugar exato da cidade, né? Quando ele fala: e tu, no capítulo 5, né, versículo 2. Versículo 1 já começa: e tu, Belém, a menor da cidade, você que vai receber esse privilégio. Olha aqui, ó. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que é de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o seu tempo, ou seja, Deus trará essa promessa. Então, uma visão escatológica que Deus coloca no coração de Jeremias, de Miqueias, desculpa, e ele sai caminhando e dizendo isso para o povo: olha, nós precisamos prestar atenção, há um rebento, há uma resposta. A nossa esperança, a verdadeira esperança, esperança que não se despreza mesmo em meio à crise, está essa esperança que não morre, né? Tá? A vida cristã é baseada em certeza, não em possibilidades. Então, a nossa esperança, a verdadeira esperança, a esperança que não desespera, mesmo em meio à crise, é essa esperança que nunca morre. Porque a nossa esperança é baseada em
em certeza, desculpa, não em possibilidades. É a certeza de Paulo, são a certeza dos grandes homens, a certeza de Abraão, quando subiu o Monte Moriá, sabendo que Deus não iria tirar dele a promessa daquele filho. É a certeza e a convicção de Moisés de que Deus tinha chamado ele para aquela missão, quando ele caminha no meio do deserto, é a certeza, a possibilidade, a certeza de Josué, quando ele vê que a batalha falta pouco para vencer, e se eles parassem de lutar naquele dia, poderia dar tempo do inimigo se reagrupar no outro dia. Então ele tinha tanta certeza do livramento que ele pede para o próprio sol parar para que eles continuassem a luta. Então são essas certezas desses homens simples como nós, que Hebreus fala que eles eram homens mortais, homens com as limitações que nós temos, com as carências que nós temos, mas foram homens que acreditaram, que colocaram toda essa expectativa em Deus. E ele continua, então, e eu esperarei no Deus da minha salvação, a palavra Yeshá, que é a etimologia da palavra Yeshua, né? Que ele é a nossa única esperança. Então, ele fala assim, olha, eu sei que não existe uma outra esperança. Essa palavra Yeshá significa não tem para onde correr. Não existe uma outra resposta. Não existe um outro meio para expulsar demônios. Não existe um outro meio para termos autoridade sobre as nossas dificuldades. É isso que eu sei. É o nome de Jesus. Então, a partir desse nome, eu tenho a minha salvação. Aqui em Miqueias talvez estivesse pensando no Messias, mas especificamente ele está pensando em Deus. Ele fala, Deus é a minha salvação. Tá? Disposição para esperar no Senhor é outra prova de que você está andando pela fé, meu amado. Desapareceu o áudio? Charles, alguém falou que o áudio desapareceu? Eu acredito que não. Alguém, tá? Se tiver sem áudio, só falando aí. Ok? Continuando. Então, essa esperança, meu amado, que não foge, essa esperança que Neemias, que Miqueias vai trazer, mesmo diante de toda a corrupção dos profetas que estavam pregando aquilo que o povo queria ouvir, mesmo a questão do Supremo Tribunal Federal lá de Israel, né? Mesmo a questão do sacerdote, enfim, tudo aquilo estava corrompido, mas ele fala assim, existe uma expectativa no meu coração, e a expectativa no meu coração é essa, eu creio em Deus. Então, diante da pandemia, diante dessas dificuldades, né, Miqueias vai para Jerusalém, vai para Samaria, e ele começa a pregar essa mensagem. E ele enfrenta a classe sacerdotal. E quando ele enfrenta a classe sacerdotal de Jerusalém, ele vai confrontar, você pode ler o texto todo, e ele vai dizer, vocês esqueceram das viúvas, e vocês esqueceram dos órfãos, coisa que lá na frente, né, Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 27 da sua carta, na verdadeira e pura religião é essa. Quando ele enfrenta o Supremo Tribunal Federal dizendo, vocês se corromperam, vocês esqueceram quem colocou vocês no Supremo Tribunal Federal de Israel, tá, gente? Mera coincidência. Vocês se venderam, né, vocês se deixaram levar pelo seu bel prazer, vocês vão ser pesados numa balança. Então, ele vai trabalhando isso. Miqueias levanta contra tudo isso. Então, Miqueias fala assim, ó, disposição para a esperação era outra prova de que você está andando em fé. Tá? E Isaías 28, aquele que crê não foge. Paulo citou esse versículo em Romanos 10, 11, ele só apenas contextualizou, como nós falamos hoje de manhã na história da igreja. É interessante que a história da igreja de 1930, 1900, pouquinho, nesse período, quem estudou viu ao longo de manhã, né? Nós vamos continuar domingo que vem falando sobre a pós-modernidade, tá, gente? E eu citei muito hoje de manhã Eugênio Peterson, né, que ele faz uma transliteração da Bíblia muito bacana. O próprio Paulo fez isso aqui, ele pega Isaías 28 e ele escreve no Romano 10, 11, todo aquele que nele crê não será confundido, que a palavra confundir é não ficar abandonado, não fugir, não escapar, tá? E isso é muito sério. Sempre que deixamos de confiar em Deus, começamos a fugir para a direção errada e acabamos sendo confundidos. Nós esperamos em Deus, tá? Eu quero dar as boas-vindas ao Charles, que está aqui assistindo conosco, né? Um homem que nós precisamos orar, que está na linha de frente, não do Covid, mas da justiça. E nós precisamos orar muito pela vida dele e interceder, tá bom? Então, sempre que deixamos de confiar em Deus, começamos a fugir para a direção errada. Isso é fato, meu amado.
Isso é fato, você vai encontrar isso até em autores seculares, que é onde estão trabalhando essa questão de você perder o foco, né? Mas quando você vem para autores que vão trabalhar essa verdade, Philip Yancey é um autor que trabalha muito isso, tá? Na expectativa, principalmente ele que escreve, né, principalmente alguns livros bem existenciais, assim, falando do conflito da humanidade, falando de crise existencial que nós passamos, ele vai direcionar o foco, né? Existe um livro, menos prosaico, mais de Sêneca, né, que vai trabalhar um pouco isso mesmo, quais são os nossos focos. Enfim, nós podemos ficar citando várias coisas, mas nós temos Davi, tá, que é alguém que realmente aprendeu a olhar para Jesus ou para Deus no momento das crises. Nós temos outros, como Jeremias, nós temos Isaías, nós temos Ezequiel, Abraão, Josué talvez seja o mais forte, mas tem um que realmente encanta o meu coração. E é talvez por isso que eu alegrei quando Deus revela a nós, ou nos direciona a colocar o nome Hebron, porque é o cara que sonhou com Hebron durante 45 anos, que é Caleb. E Caleb é um cara que não se deixou contaminar por nada. Caleb é alguém que realmente avançou nesse sobrenatural de Deus e disse para Josué: eu ainda creio. Então, é aquele momento que nós cremos nessas promessas. O meu Deus me ouvirá. E a palavra ouvir aqui que ele vai usar é a palavra chamar, né, do hebraico, que significa chamar pelo meu nome, ou saberá vir meu socorro. E chamar pelo nome é strong. A Strong diz que essa palavra é Deus chamando Miqueias pelo nome dele. Nós já estudamos algumas questões da etimologia de nome, e quando você para pensar no nome, nome é identidade na cultura hebraica, por isso que Deus muda o nome de algumas pessoas, tá? Mas o que nós temos em Lextan, que é saber vir em meu socorro, eu gosto muito também. Então, as duas possibilidades, a Vulgata, né, vai usar o Strong, chamar pelo meu nome, já King James, a tradução King James, vai usar o Lextan e vai dizer saber vir em meu socorro. São duas versões que as duas dão a mesma ideia de um cara chamado Miqueias, que sabe que Deus, ou Deus vai chamar pelo nome dele, Miqueias, eu estou aqui para te ajudar, ou ele sabe que Deus virá em meu socorro. Então, são verdades existenciais, não são verdades circunstanciais. Por isso que eu sempre falo que eu e você, como cristão, nós somos chamados a viver verdades existenciais no poder de Deus, não circunstanciais. Então, Deus tem o poder de transformar perdas em grande vitória. Lembra-se de Jó, como Deus fez, lembra-se de Daniel, como Deus fez. Então, tanto Jó quanto Daniel poderiam cair no vitimismo, tá? Principalmente Jó. Se tem alguém que poderia cair no vitimismo e dizer, cara, que Deus é este? O Milton, quando ele escreve O Paraíso, tá? E o próprio Dante Alighieri, quando escreve o Inferno é de Dante, que trabalha as hierarquias. Você vai ter Victor Frankl também no campo de concentração, criando e questionando, né, esses fatos. Você não compreender se não tiver gratidão no teu coração. Aí você tem o filme Advogado é do Diabo, onde aquela cena clássica, né, pegando a titularidade ou informações do O Paraíso de Milton, onde ele vem naquele questionamento, e o Al Pacino fala, né, para o pseudo filho dele, o Keanu Reeves, né, ele fala assim, Deus é engraçado, né? Deus coloca o desejo, Deus faz o sorvete, né, ou faz o fruto, né, uma fruta, e aí põe a proibição de comer a fruta, ou seja, vou contextualizar mais, né? Deus fabrica o pão de queijo, né, e aí proíbe eu e você de comer o pão de queijo. Ué, mas que Deus sádico é esse? Mas que mais sadismo você pode pensar nisso, né? Então, sempre houve esses questionamentos. Mas quando Jó olha para isso, Jó poderia cair nessa vitimização e questionar Deus, mas não. E aí Jó termina o capítulo 42 dizendo, cara, eu falei um monte de bobagem, o Senhor me perdoa pelas bobagens que eu falei, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver e de caminhar contigo. O próprio Daniel é alguém que poderia estar naquela cova dos leões dizendo, Deus, espera aí, o que eu fiz de errado para merecer essa cova? Não, mas ele não cai, os dois não caem nessa murmuração. E talvez os dois tenham uns dois grandes livramentos, como Jó teve, uma história final, apesar do contexto ser complicado, eu sei disso, mas temos uma história tremenda aqui de Daniel, e aí faz toda a diferença. Então, o melhor jeito de lidar com as crises é tendo convicção de que,
mesmo sabendo que lá fora ruge a tempestade. Não existe medo, desespero ou tristeza que o nosso Deus não possa curar, pois está tudo bem, porque Jesus está junto no barco. Aquele cântico do Ministério Infantil, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. São essas convicções que eu e você precisamos ter, que nós precisamos avançar. Então, nossos problemas não são definitivos, mas as misericórdias do Senhor e a sua bondade nos seguirão até a chamada final. Se tem algo que eu amo, né? Eu já falei muito sobre isso, são as misericórdias do Senhor, porque essa misericórdia é para quarta-feira, dia 17 de março. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que vai acontecer, as misericórdias do Senhor já estão lá para me livrar, para me abençoar, e não serão misericórdias do dia 16 e nem as misericórdias aproveitadas do dia 15, segunda-feira. São novas. São misericórdias que são usadas no dia a dia, e isso é tremendo. Então, concluindo, amado, quando a minha fé é fraca, Deus ouve o meu clamor. Quando as minhas necessidades são grandes, Deus ouve o meu clamor. Quando eu estou sozinho, Deus ouve o meu clamor. Quando eu estou com medo dessa pandemia, Deus ouve o meu clamor. Quando eu estou, Deus ouve o meu clamor. E não importa a situação que você esteja, Jonas estava no ventre de um animal, nas profundezas do mar, e Deus ouviu ele. Por isso que Davi fala no Salmo 139, ainda que eu caia no abismo, ainda que eu caia nas profundezas de qualquer coisa que for, o Senhor ouvirá a minha voz e o Senhor vai me tirar de lá. Segunda questão, tá? Em tempos difíceis para a nação brasileira e para os nossos dias, com decretos que trazem desespero, é tempo da igreja, como Miqueias, acreditar e declarar os decretos dos céus em nossa vida. É tempo de nós compreendermos, eu preguei muito sobre isso, há 2 quartas-feiras atrás, quando eu declarei que os decretos que caíram sobre o Egito não atingiram o povo de Deus, mas o povo de Deus foi preservado e o povo de Deus foi abençoado em todas aquelas situações lá que passou. E por último, amado, é uma versão Baicilas aqui. E se o meu povo hebronita, que conhece o meu nome, tá, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu não apenas ouvirei dos meus céus, mas também irei abrir todos eles sobre o meu povo, pois Uberlândia pode estar fechada, mas não os meus céus. E ainda perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, a sua família, as suas finanças, eu errei aqui, né? Suas finanças e seus negócios, e trarei a terra que mana leite e mel nesses dias. A palavra leite no hebraico, no contexto hebraico, é estabilidade, é riqueza, é prosperidade física, financeira e espiritual. E mel é cura das nossas feridas, cura da alma, por isso que o mel era muito usado como um remédio na pele das pessoas. Essa é a versão Baicilas, e eu declaro que você possa tomar posse em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos orar? Não sei se o Charles está aí ainda, quero estar abençoando ele com alguém que está na linha de frente, né? Charles tem batido muita cara nesses dias aí, realmente. E a gente precisa orar muito por isso aí, tá? O Charles já saiu, então, mas oramos assim mesmo, né? Não é porque ele está aqui. Ok, amado. Vamos orar? Pai querido, eu quero declarar em primeiro lugar essa verdade, essa versão Baicilas aqui que eu tomei liberdade de aplicar. Realmente, Senhor, que o teu povo hebronita escute as nossas orações. Levante o teu rosto sobre nós, Senhor. Derrame a tua paz sobre nós, Senhor. Confirma as tuas promessas. Abra os teus céus, Senhor. Que o Senhor possa trazer as tuas promessas. Venha sarar, Senhor, a nossa família. Primeiro a nossa terra, Senhor. Venha sarar a nossa cidade, Senhor. Abençoamos o Charles como representante da lei. Ele foi eleito dignamente. Abençoamos ele. Ele tem batido de frente muitas questões. Cubra a vida dele. Toda seta de inveja, armadilhas, ou até mesmo macumba
queiram fazer, cubra a vida dele, Senhor. Ele teme o teu nome, ele é fiel à tua palavra, e ele tem proposto um caminhar até hoje, e eu espero que até o final do seu mandato, digno e de respeito. Então, nós, como igreja, abençoamos essa cidade maravilhosa, terra fértil, Senhor, que no momento essa fertilidade tem sido roubada, no momento essa fertilidade tem sido saqueada. Tenha misericórdia de Uberlândia e nos abençoe, Senhor. Sara a nossa família, livra os nossos filhos, Senhor, de todo esse mal. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Cuida das nossas finanças, Senhor. Cuide das nossas finanças, Senhor. Os nossos negócios, que nesse momento muitos empresários estão sofrendo. Deus, o Senhor sabe, essa semana, pastores me procuraram sem condições de pagar a luz, a energia, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Assim como a Monte Hebron, que o Compaz e outras pessoas possam também ser empático nesse tempo e que as tuas promessas venham à existência, Senhor. Eu declaro isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amado Deus abençoe, Tiago, mais uma vez, Deus te abençoe, todos vocês que estiverem aqui. Tiago, hoje você não se manifestou de manhã, você só falou amém, depois que eu fui ver, Tiago, Deus abençoe. Xang, bom estar conosco, tá? Juliano, tá com saudade de você, que você assiste escondidinho, Juliano, tem que falar. Priscila Cunha, lá, né, é você que fez algo novo no cabelo, amém, que Deus abençoe, viu? Agora só orar por namorado, não sei se é a hora também, né, Priscila? Amém, todos vocês, que Deus realmente possa trazer uma semana abençoadíssima, uma semana nas misericórdias do Senhor, tá bom? Alexandre, que Deus continue te abençoando nos seus negócios. Flávio, sobre a tua vida, tá bom? Gabi, continue sendo bênção, pintando a unha daquele esmalte, ficou muito bonita a cor dos teus dedos, amém? Eu interrompo aqui e eu declaro sobre vocês a bênção do nosso Senhor, e eu, como sempre, todo domingo, né? Eu encerro com essa bênção apostólica, e eu declaro, meus amados, sobre as nossas vidas, a intervenção do Senhor, e é por isso que eu declaro essa verdade. Amém? Vamos orar então e vamos reconhecer essa bondade. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa semana, que o Senhor traga sobre nós as tuas misericórdias, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos livrar e o Senhor sobre nós derrame a sua paz, e que o Senhor venha trazer sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Eu vou ler rapidamente, numa linguagem nova. O Senhor abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz, e assim porão nome sobre os filhos de Israel, e a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós oramos pela Conceição, a Conceição perdeu o irmão essa semana, nós precisamos orar para Deus fortalecer o coração dela, trazer graça, amém? Conceição, nós te abençoamos em nome de Jesus. Interrompendo a transmissão, um grande abraço em nome de Jesus.